Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, para falar do empate entre Palmeiras e Mirassol, 1-1 no Allianz Parque. Atuação abaixo do esperado, tanto é que a torcida vaiou o time ao término da partida. Vamos trazer aí o Nicolete trazendo as últimas informações do Verdão. Também um debate sobre a partida, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Alviverde você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Direto lá da Academia de Futebol. Tudo bom, Nicolete? Tudo bem, Matheus? De volta aqui à Academia de Futebol, com essa retomada frustrante do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Mirassol em casa. Você destacou aí a campanha do Palmeiras em casa. É o grande problema do time nesse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, em 6 jogos como visitante, venceu 5. Mas em casa, no Allianz Parque, ainda não conseguiu vencer. As 2 vitórias, a gente lembra, foram na Arena Barueri contra Corinthians e também o São Paulo nos 2 clássicos. Em casa, no seu estádio, no Allianz Parque, 4 jogos nesse Campeonato Brasileiro, 2 derrotas e 2 empates agora contra o Mirassol. Não foi uma grande apresentação do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira fez algumas mudanças, deu chances para alguns jogadores que saíram até em baixa do Mundial de Clubes, caso do Veiga, o Felipe Anderson, que só jogou o primeiro tempo contra o Porto no Mundial de Clubes e depois ficou esquecido no banco de reservas, voltou à equipe titular, o Facundo Torres mudou de posição, mas o Palmeiras só conseguiu fazer um gol e depois levou o empate ainda no segundo tempo. A má fase, a baixa desse ataque coincide também com o momento do Vitor Roque, que também vive um jejum de gols. Não marca desde o dia 11 de maio no clássico contra o São Paulo. Em 25 jogos, ele fez apenas 3 gols, ansioso, visivelmente ansioso nessa partida contra o Mirassol e ainda saiu machucado no segundo tempo porque ele tomou uma pancada na perna, foi dar combate na saída de bola, acabou torcendo ali a perna, também teve o desgaste físico. Hoje é um dia de recuperação para o Vitor Roque, para os outros jogadores do Palmeiras, mas tem tempo de recuperar e também treinar para o próximo confronto contra o Atlético no final de semana, jogo também no Allianz Parque. Mas já fica essa dúvida, apesar que o Palmeiras não terá o Flaco, que tomou o 3º cartão amarelo, está suspenso na próxima rodada do Brasileirão. Vamos acompanhar então o que falou o técnico Abel Ferreira sobre o desempenho do Palmeiras e também sobre esse momento do Vitor Roque, que vive novamente um jejum de gols, marcou apenas 3 vezes em 25 jogos. Vamos acompanhar. Sim, nós estamos a jogar aquilo que podemos e que vamos jogar, mas para isso precisamos de um bocadinho de tempo. Eu desde o primeiro dia que cheguei aqui, eu nunca prometi nada. A única coisa que eu prometo é qualidade no meu trabalho e ajudar os meus jogadores quando as coisas não estão bem. Se nós estamos assim tão mal como estás a dizer, porque é que toda a gente quer vir aqui buscar jogadores à nossa equipa? Mas eu entendo as narrativas que se criam. É uma mentira dita muitas vezes. Depois os nossos torcedores começam a acreditar naquilo que vocês dizem. Mas eu acho que nunca na história do Palmeiras o Palmeiras esteve tão bem desportiva e financeiramente. Individualmente, de um jogador como o Roque, foi para a Europa e as coisas não correram bem e ele voltou. Há coisas que ele vai ter que melhorar. Tem que assumir, como todos, que está numa fase má e só tem que fazer uma coisa, é continuar a trabalhar. Tem 20 anos, a gente sabe. Eu acho que às vezes a sensação que eu fico neste momento é que ele parece que joga com 50 quilos nas costas. E às vezes o melhor que nós temos que fazer é ajudá-lo da forma que nós podemos. Pode ser a jogar, pode ser ficar sem jogar durante um período. Essa é a nossa função. Por isso nós fomos resgatar este jogador. Ou será que o Barcelona tem olheiros cegos? Será que não sabem a qualidade que este jogador tem? Matheus, o questionamento sobre o técnico Abel Ferreira é porque o Palmeiras investiu nessa temporada quase 500 milhões de reais, trouxe o último reforço nessa semana, o Ramon Sousa, são 8 reforços nessa temporada e o time não consegue render conforme os investimentos. O Abel Ferreira que explicou
nessa entrevista coletiva que a matemática também não é bem essa. Investimento e desempenho do time leva um tempo para acertar a equipe, são jogadores novos que estão chegando, alguns aí, como o Paulinho, vai passar por cirurgia na próxima semana e ficar fora do restante da temporada, que foi a grande contratação, uma das grandes contratações do Palmeiras nessa temporada, mas o treinador palmeirense, na avaliação dele, não acredita que o Palmeiras está tão embaixo assim. Não foi uma boa apresentação contra o Mirassol, mas o Palmeiras fez uma boa campanha na Libertadores, está vivo aí na Copa do Brasil, vai enfrentar o Corinthians nas oitavas e no Brasileiro tem margem para evoluir, principalmente no desempenho em casa, já que não venceu nenhuma no Allianz Parque. Matheus? Valeu, Nicolete. E para corroborar com essas informações, a gente vai colocar na tela aí, ó, números do Palmeiras como mandante pelo Campeonato Brasileiro. Eu confesso que eu não sabia desse número. Também não. Palmeiras não... Pensei que eu fosse o único. Pois é, o Palmeiras não vence em casa pelo Campeonato Brasileiro desde novembro do ano passado. São 8 meses. Última vitória na Arena Barueri, é isso, contra o Corinthians e o São Paulo. 6 jogos, 2 empates e 4 derrotas. A última vitória contra o Grêmio, né? E nesse período teve essas vitórias na Arena Barueri, repito, como mandante. Eu confesso que eu não sabia desses números, muito sincero aqui. Ontem, durante a transmissão, até, né, tava ouvindo a transmissão, assistindo o jogo, e aí eu já não lembro quem estava na transmissão, mas enfim. E aí o narrador falou, né, desses números dos 8 meses, eu fiquei, 8, mas será que tá certo? Porque 8 meses é muito tempo, né, claro? Tudo bem, ficou esse tempo você todo, tá falando, né? Esse tempo todo sem o Campeonato Brasileiro e tudo mais, só que a gente se assusta, porque justamente o Palmeiras sempre foi muito forte dentro de casa. Teve também a sequência fora de casa, foi no ano passado, né, que teve uma sequência também fora de casa, mas o Palmeiras sempre aproveitou muito bem o Allianz Parque. Eu fiquei nessa questão também, eu falei, eu vou ficar quietinho, que eu acho que eu sou o único, né, que não sabia dessa, mas aí você tá falando, então a gente pode dividir aqui com todo mundo, que tem... não era só eu. Ó, o time não tá jogando aquilo que o torcedor, os próprios jogadores e o próprio Abel espera. E o Vitor Roque, pelo valor, pela expectativa, é o cara que a torcida vai pegando no pé. E realmente ontem me pareceu que as coisas não estavam funcionando pro lado dele, ele tá sentindo um pouquinho. Ele errou um domínio numa hora, você tava zapeando os jogos nessa hora. A bola sai pra lateral, que ele tenta adiantar. Isso. Sim. Exatamente esse. O lançamento, ele acaba errando o domínio. Cara, a expressão dele logo depois que ele erra o domínio é nítida. A gente vai falar mais desses lances e especificamente dessa frustração. Sim. Mas assim, como um todo, me parece que não tá rolando, né? O Palmeiras? Isso. O que você acha? Colocar individual. Então, eu não vejo isso tudo de ruim também não, cara. Assim, eu posso ser uma opinião única em relação a isso. Eu acho que o time do Palmeiras tem um problema no ataque. Assim, na minha opinião, eu vejo o time do Palmeiras equilibrado defensivamente. Ontem, obviamente, tomou um gol muito besta, essa é a realidade, porque você toma um gol de falta que a bola é cobrada para o meio, aí vai um levantamento no segundo pau para a bola voltar para dentro da pequena área. Mas eu acho que o problema do Palmeiras nessa temporada, principalmente, ainda mais por conta dos reforços, porque você gasta dinheiro no Facundo Torres. Facundo Torres não se mostrou até agora, mesmo com o gol ontem, ser o jogador de um perfil mais driblador, de ser um cara que vai pra cima, que vai desmontar a defesa adversária. Ele é um cumpridor. Ele é tecnicamente ok, mas ele é um cumpridor. Você tem a má fase do Veiga. O Veiga também não vive um bom momento. O Maurício seria esse cara para suprir, né, ou revezar essa questão de armação do time do Palmeiras. Mas o Maurício também não é aquele 10 que vai quebrar a linha. O cara que finaliza, inclusive, é um perfil muito parecido com o Rafael Veiga. Porque é um cara que também finaliza muito bem, mas não é aquele cara que vai quebrar a linha adversária com algum passe. Assim, então pra mim, o Paulinho também, que tem o outro, questão do maior investimento, né, junto com o Vitor Roque, mas que acaba ficando fora por conta, né, da recorrência ali da lesão. Mas os outros setores, né, a defesa e o meio-campo, meio-campo que eu digo os volantes, eu enxergo um equilíbrio até nisso. Para mim, o problema do Palmeiras é ofensivo. O problema do Palmeiras é ter outra forma de chegar ao gol adversário e já venha desde o ano passado com a Estevão dependência. Então, assim,
Para mim não mudou muito, sabe? A questão é que agora o Palmeiras gastou rios de dinheiro para contratação de jogadores no ataque e ainda Gastou não Rios funcionou. não, tá perdendo o Rios. E pode perder o Rios também. Ô, Dom, você tá onde nesse termômetro? Mais com o torcedor ou mais com o Jailson? De certa forma, mais racional. Mais ou menos. Mais ou menos. Assim, eu não sou tão crítico, assim, não acho que é um desastre, o time tem que ser vaiado e tudo mais. Mas, assim, eu vejo dentro dos times que acho que o Palmeiras ele é candidato hoje, como falei, a todos os títulos, mas acho que ele não vem desempenhando da forma que se espera, assim, como um candidato ao título. Acho que eu parto muito daí. Eu espero mais do Palmeiras, acho que ele não tem rendido quanto que se imagina, mas não acho que o Jailson tem razão no que ele está falando. Na tragédia, tá tudo errado, o time toma gol, todo jogo de bola parada, goleiro que tá mal, não tem reposição, assim, não é nesse sentido. Mas são coisas que têm comprometido a ponto de ter esse aproveitamento assim, absurdo de ruim, né? Jogando como mandante. Então, assim, eu acho que tem os dois pontos. Eu entendo a bronca do torcedor, mas não acho que seja uma coisa tão irremediável. Tá tudo errado. E tem... É meio uma coisa contraditória, às vezes, né? Porque você, ao mesmo tempo que o time gastou um monte de dinheiro, um monte de jogador importante chegando, ter um processo de adaptação assimilar, porque o Palmeiras, quando foi mudando, e acho que isso foi um grande trunfo do trabalho do Abel desde que ele chegou, teve mudanças, peças foram saídas, mas a estrutura sempre foi mantida. Foi ruptura. Agora teve uma ruptura um pouco mais sentida, eu acho. Assim, acho que foram muitas saídas em pouco tempo e saídas importantes. Então acho que tem muito essa questão. E do Vitor Roque, tá me fazendo lembrar um pouco, assim, você olhando ele, e eu não estou comparando o jogador, potencial, mas lembra um pouco o Yuri Alberto naquele momento que estava no Corinthians. Da confiança tá minando, aquela bola que... Você sabe, ele não erra esse tipo de lance. Mas ele tem sentido muito por conta dessa... O Donk, pra mim... Não dá pra comparar ele com o Rios, por exemplo, né? Não. Função. Mas essa daí, ó, por exemplo, ele teve uma outra que ele pega a bola e acaba chutando em cima do defensor. Mas a comparação do Donk é muito, muito legal, porque... Eu particularmente, eu falei sobre isso. Essa daí, o torcedor ficou na bronca, ele né? acaba chutando em cima do defensor, mas você vê a ansiedade. É claro, nítido pra mim, se fosse outro momento, é esse lance. É esse lance. Quando ele erra esse domínio, pra mim ficou muito claro que ele tá com a pressão danada em cima dele. E ali, se fosse outro momento, o Vitor Roque certamente tocaria pra trás pra alguém finalizar. Se eu não tô enganado, o Felipe Anderson tava atrás dele, aí acaba a jogada e o Felipe Anderson vira e fica assim pra ele, ó. E aí, cara, por que você não ajeitou? Por que você não tocou? Mas a sua comparação é muito legal do Yuri Alberto e do Vitor Roque, porque foi algo até que, assim, eu levantei a bola, isso tem, sei lá, acho que 3 semanas, alguma coisa desse tipo, da utilização do Vitor Roque no campo, né? Onde ele tá jogando, assim, taticamente. E o Yuri Alberto, na época do Corinthians, tinha toda essa questão, essa cobrança. O Yuri Alberto jogava basicamente de costas, né? O Yuri Alberto também não estava conseguindo entregar e quando a bola chegava ele tinha que definir de qualquer forma e quando o Memphis chega como dupla de ataque, aí muda. Sobe completamente porque o Yuri Alberto deixa de ser referência única, deixa de ser um alvo fácil para a defesa, de ser um pivô de jogar de costas e passa a fazer o que ele faz melhor, que é atacar o espaço. E aí você trouxe isso, eu fico feliz, porque eu levantei a bola, alguns torcedores do Palmeiras concordaram comigo, outros não, mas acho que o esquema tático que o Abel Ferreira utiliza só com um jogador na frente acaba prejudicando o Vitor Roque. Você vai mudar o esquema tático por conta do Vitor Roque? Não, tem alguns jogadores que também não estão funcionando tão bem assim, né? Por exemplo, o Facundo Torres, jogando aberto, ontem mesmo mudou o lado do Facundo Torres para ver se adiantava alguma coisa, o próprio Maurício Veiga ali também não estão entregando tanto. Acho que, sei lá, pode ser uma sugestão o Abel tentar botar dois jogadores na frente. O problema é que o Flaco Lopes também não entrega tanto, né? E aí volta essa questão do ataque do Palmeiras. Mas eu fico pensando se o Flaco Lopes jogasse de costas, fizesse essa função mais de referência e o Vitor Roque tivesse um pouco mais de liberdade de flutuar, mas sendo o segundo atacante, sem essa parada de ponta, porque o futebol hoje em dia se resumiu a isso, né? Se tu não é atacante, centroavante, tu é ponta esquerda ou ponta direita, não é isso que eu tô falando. É o antigamente, que nem tinha antigamente, dupla de ataque, um segundo atacante, tentar ali um Flaco Lopes e o Vitor Roque, para ver se ele consegue jogar melhor. E o Abel, até um ponto curioso da coletiva, não sei se vocês pescaram isso, ele fala,
cabe a nós, o nosso trabalho é fazer com que ele possa voltar a ter confiança e voltar a jogar bem. E não está descartado, palavras do Abel, tirá-lo do time. Mas eu não... Porque ele falou, ó, ou... Eu entendo perfeitamente. Ou mudar o esquema, ou não sei o quê, ou até tirá-lo nesse momento. Então, eu não sei se para o próximo jogo, porque o Flaco está suspenso. Sim. Na próxima rodada. Então, o Vitor Roque, acho que naturalmente, né? Mas talvez as novidades possam ser de um Vitor Roque no banco. Você não contratou o cara para jogar 2 meses, 3 meses. É um contrato longo de alguém com futuro pela frente. Então, 5 anos, né? agora não lembro de cabeça, mas é um contrato bem longo. Você não pode, entre aspas, perder o cara agora, Exato, por conta de vaias em 2, 3 jogos. Faz parte. Né? Então, eu não vejo com maus olhos essa... E não é um descarte do jogador. Acho que é uma forma até de tentar recuperá-lo. Então, acho que faz parte, se eventualmente isso for decidido. E assim, né, só pra gente fechar o assunto, se tem alguém no futebol brasileiro, um técnico que conhece o clube, conhece os jogadores... Tem moral pra isso. Tem moral pra isso, já passou por tantas e, claro, grandes conquistas, é o Abel Ferreira. Então, ninguém melhor do que ele para saber se é o momento, por exemplo, de tirar o Vitor Roque do time e tentar repaginar esse ataque com o Flaco, enfim, com outras opções, e, posteriormente, inserir o Vitor Roque num time talvez mais azeitado, num momento um pouquinho melhor em relação também à torcida. Então, acho que o Abel é o cara para isso, né? Ele conhece muito bem o time. Tudo bem que a torcida não está, entre aspas, contribuindo, né? É um momento... Turbulento? Turbulento, vai. É que falar de momento turbulento no Palmeiras, né? Time que vem conquistando tanto nos últimos anos, mas enfim, é um momento um pouco diferente para ele, para o elenco como um todo. Mas repito, acho que ninguém melhor do que ele para acertar a casa. Então tá aí, pessoal, foi o debate, os comentaristas falando sobre o empate do Palmeiras com o Mirassol 1-1, resultado ruim. Palmeiras agora na próxima partida vai enfrentar ainda também no Allianz Parque, né, o Atlético Mineiro. Inclusive, deixa eu trazer aqui a classificação atualizada após os jogos desta quarta-feira. Deixa eu colocar aqui na classificação. Olha aí, ó, já na tela a classificação. Flamengo em primeiro com 27. Cruzeiro joga hoje. Cruzeiro pode ir para 30, hein? Cruzeiro joga hoje com o Fluminense. Apesar que já está com os mesmos 23 pontos do 13 jogos do Flamengo, né? Então, o Flamengo está na frente pelo saldo de gols. Bragantino tem 27, mas tem um jogo a menos. Bahia 24. E aí o Palmeiras com 23 e um jogo a menos. O Palmeiras tem um jogo a menos. Então, o Palmeiras vencendo esse jogo a menos, vai a 26. Fica um ponto atrás do Flamengo e do Cruzeiro, também com 13 jogos. Então tá tudo embolado, pessoal. Tá tudo embolado. O Palmeiras tem um jogo a menos ainda. No domingo, encara o Atlético Mineiro dentro de casa. E aí, pessoal, vai ter que ganhar o Atlético. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.